exercício de física, no caso da Unicamp de 2012, beleza? Bora lá! O transporte fluvial de cargas é pouco explorado no Brasil, considerando-se nosso vasto conjunto de rios navegáveis. É o rio. Então, o que o barco está fazendo? Ele está navegando rio acima. Então, vamos supor que aqui é a parte de cima, ou montante, o segundo, em relação à margem. Então, você está medindo em relação à margem. O outro está medindo em relação à água. Ou seja, é como se a água estivesse parada e o barco estivesse subindo a 13 metros por segundo. E aí ele fala, ele quer saber qual é o tempo de viagem entre duas cidades separadas por uma extensão de 40 km de rio, sobe em relação à margem. Ao mesmo tempo que o barco sobe 13 metros por segundo, em relação à água ele desceria 5 metros por segundo, né? Então, você tem que saber, sempre quando você for quantificar esse tipo de... Essa conta aqui, ó, 13 menos 5. Que isso vai dar 8 metros por segundo em relação à margem. Sabendo isso, 5.000 segundos. Só que nenhuma das alternativas está em segundos. Na verdade, as alternativas estão em horas, mas vamos lá. Aqui, se eu quiser converter para minutos, o que eu faço? Basta eu dividir por 60. Se eu dividir por 60, aqueles segundos que estavam lá, eu chego em minutos. E aí eu vou chegar em 83 minutos e 20 segundos. Mas caramba, ainda não deu nenhuma das alternativas. Então o que eu faço? Eu pego 5.000 e divido por 3.600, que vai dar o número de horas. B, que me dá 1 hora e 23 minutos. Beleza? E esse foi o exercício de hoje. Um beijo e um queijo e até a próxima. Falou!